Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária aqui do nosso querido Instituto Espírita Amigo Germano. Hoje, preparar a paz que desejamos. Se fizermos uma pesquisa, 98% das pessoas dirão que sim, querem a paz. Naturalmente eu não tenho essa pesquisa, naturalmente esse instituto de pesquisa planetário não existe, então não podemos dizer que é 98%. Com isso eu quero dizer que quase todos desejam a paz. Agora na virada do ano tivemos bilhões de votos de paz, as pessoas desejando, abraçando-se, ainda que virtualmente por conta da pandemia, nos votos, nos desejos de paz. Paz, paz, paz. Mas o que é a paz, meus amigos? Como ela pode ser obtida? São perguntas importantes, porque do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, brotam as sementes da paz. Mas de que paz? Que tipo de planta vai germinar hoje com os adubos, com as sementes que estamos cultivando hoje em nossas almas, em nossas consciências? São perguntas importantes. A paz não é só ausência de guerras. Não. A paz, ela sobrevive, ela vinga num ambiente onde não houver desigualdade, desrespeito, violência, falta de gentileza. Parece óbvio, não é? Mas para muitos, infelizmente, não é uma obviedade. Vamos pedir ajuda aqui, como sempre, aos nossos queridos irmãos da espiritualidade amiga, como por exemplo Emmanuel, da obra Confia e Segue, quando diz o seguinte: a paz que jamais se compra é uma luz interior que nos clareia o caminho para o encontro do melhor que Deus nos reserva. Entretanto, estejamos convencidos de que nas bases da consciência tranquila, em que a paz encontra nascedouro, jaz a fonte oculta da paciência. No Livro dos Espíritos, questão 799, Kardec pergunta à espiritualidade amiga: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo, resposta da espiritualidade, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. A conquista da paz está então, meus amigos, conectada, intimamente conectada com a calibração dos nossos interesses. E aqui podemos também fazer uma conexão direta com a liberdade. Liberdade, que é outra coisa além da paz que 99,38% da humanidade deseja. Todos querem ser livres, mas muitos ainda não percebem que, mesmo querendo ser livres, estão presos, acorrentados a determinados interesses que subtraem, tiram a paz deles, nossa. Então, realmente, se buscamos a paz, se desejamos muita paz, um feliz ano novo, viva em paz, meu irmão, tenha paz, conquiste a paz, é preciso então refletir profunda e destemidamente sobre alguns parâmetros desta paz tão desejada. Vamos lá.
e na forma de perguntas, porque o Espiritismo, o seu caráter filosófico, a abstração feita da ciência e da religião, mas o caráter filosófico da doutrina espírita é maravilhoso porque, como toda boa filosofia, ela nos apresenta perguntas muito contundentes, que podemos, das duas, uma, atacar as perguntas, refletir de forma corajosa, buscando as respostas, ou deixar de lado. Não quero pensar nisso agora. Vamos às perguntas. Viveremos em paz num mundo com sexismo? Num mundo onde um sexo exerce o seu poder, a sua força sobre outro, com prejuízo tremendo deste outro sexo tido como, aspas, mais frágil? Eu coloco como aspas porque, falando, por exemplo, do abuso, da violência à mulher, nós temos a mulher como um sexo frágil, é histórico, como a sociedade machista coloca dessa forma, mas não é. Na verdade, é de um espírito, é de uma força tremendas, mas mesmo assim, os homens exercem de uma maneira deletéria, nociva, um poder, um assédio físico, sexual, moral sobre as mulheres que, meus amigos, não é solo, nunca será solo, aonde a paz germinará, vicejará. Então, orai e vigiai quanto a essa questão do sexismo. Vivendo nele, não teremos paz. Viveremos em paz com o racismo? Orai e vigiai aqui também em relação às questões referentes ao racismo. E o racismo, meus amigos, pode existir nas menores coisas, nos menores pensamentos, palavras, brincadeiras, atitudes que todos nós podemos ainda ter no nosso dia a dia. E esse racismo, ele explode, extrapola para situações de violência, de morte, como infelizmente presenciamos ao longo, de novo, de mais um ano, como esse que passou 2020, com tantas notícias a respeito disto. Então, na nossa busca por paz, é possível buscar atingir a paz num ambiente onde ainda exista racismo? Orai e vigiai quanto a isso. E a ação quanto a isso. Viveremos em paz também com a homofobia, por exemplo? Todos somos irmãos numa caminhada evolutiva. Deixarmos de abraçar um irmão por conta de sua orientação sexual, ou então, pior ainda, usarmos de palavras mal colocadas, de ideias mal colocadas, de ações mal colocadas para com esses irmãos, é fundamento, é chão fértil, é solo fértil para a paz? Claro que não. Da palavra homoafetividade não importa, na verdade, o prefixo. Importa sim o radical da palavra. Então, não importa se é homo, se é hétero, o que importa é o radical da palavra, a afetividade, moralizante, edificante. E onde houver então afeto, não importa o prefixo, não importa se é homo ou se é hétero. Outra pergunta importante, viveremos em paz dentro de uma sociedade cujo consumismo está dilapidando os recursos naturais do planeta, exterminando com vidas de irmãos nossos, de novo, irmãos que estão na caminhada conosco, como por exemplo os nossos queridos irmãos animais? É possível que daí germine aquele broto bonito, verde, da paz e que no futuro venha a se transformar numa árvore frondosa, com frutos saborosos, com uma sombra acolhedora nos dias de calor extremo? Não nos parece que seja possível isso. Então, para que vivamos a paz, é sim preciso refletir, orar e vigiar e agir sobre a questão do consumismo, sobre a questão da exploração de irmãos animais no nosso planeta.
E por último, não menos importante, vamos falar aqui do chefe das sombras, de todos esses ismos que falamos aqui, o sexismo, o racismo, o consumismo, o especismo, que é o individualismo. Viveremos em paz num mundo onde predominem os interesses individualistas em detrimento dos interesses do conjunto da humanidade, do conjunto do planeta? É claro que não. É claro que não. Se continuarmos dando espaço para que o eu primeiro o meu umbigo, primeiro os meus interesses, depois eu penso no resto, se eu quiser pensar no resto, não é a atitude correta se desejamos de fato viver no mundo em paz. Se desejamos de fato a paz para todos nós. Então, meus amigos, o individualismo é o grande chefe deste bando das sombras representados aqui pelo sexismo, racismo, especismo, consumismo e outros ismos que poderíamos falar aqui, mas o tempo não nos permite. Então, meus amigos, que nós sigamos desejando a paz entre nós, sigamos em busca dela, mas no melhor estilo Kardec, que nós façamos isso de uma forma racional, pensando, estudando, analisando como obter essa paz. E também fazendo o mea-culpa, pensando, será que os meus pensamentos, palavras e atitudes estão consonantes, coerentes com esse caminho de paz que o próprio Cristo nos ensinou enquanto esteve aqui encarnado entre nós, e depois Kardec ampliou de uma forma magistral, e os seus apóstolos como Chico, Divaldo, Raul Teixeira, tantos outros, os mentores da espiritualidade amiga. Será que estamos caminhando no mesmo trilho, na mesma senda da paz que toda essa turma nos indicou ao longo dos últimos 2000 anos? É importante orar, vigiar e agir, sobretudo, rompendo as correntes pesadas dessa escravidão dos nossos interesses que nos subtraem, nos tiram a possibilidade de sermos livres e de vivermos em paz. Então, que pensemos nisso e que desejemos a paz, mas que façamos a paz de uma forma sustentável, e aí temos uma chance, uma nova chance nesse novo ano que inicia de fazermos isto. Grande abraço a todos, votos de muita paz nesse ano de 2021.